Atendendo a pedidos, hoje eu resolvi mergulhar no como. Como se implanta, como se gerencia, como se mensura, como se convive com o programa de Customer Experience dentro da nossa empresa. Na verdade, sim. Se você espera que eu diga os 10 passos para ou implante experiência do cliente em tantos dias, esquece, não é por esse caminho que eu vou, até porque eu não acredito nele. Acho que tudo que se refere a relacionamento com o cliente é um pouco mais complexo que isso. Mas também não é tão complexo assim, tá? Se você tem uma empresa ou trabalha numa empresa hoje e já se relaciona com seus clientes, significa que você já pratica a experiência do cliente. Ou seja, toda vez que o cliente entra em contato com você, ele tem uma percepção dessa interação e a somatória dessas percepções é a experiência que ele está levando para casa de tudo isso, da sua marca, do seu produto, do seu serviço. É muito simples, mas na prática o que acontece é o seguinte: a experiência do cliente se concentra em você entregar o que ele quer, quando ele quer e como ele quer, atendendo a sua expectativa. Essa frase não é minha, essa frase é de um cara que chama Esteban Koski. Esteban Koski foi um analista do Gartner Group há muito tempo atrás, ele já começou a escrever há um tempão atrás sobre todas essas questões da experiência do cliente, continua até hoje. Aliás, ele tem uma perspectiva muito peculiar da experiência do cliente, os textos dele são sempre ricos, sempre nos fazem pensar bastante. Então, se você tem que entender a expectativa do seu cliente, como, quando e o que ele quer, você tem que, na verdade, se preparar muito para isso. O Temkin Group é uma consultoria americana em experiência do cliente, se fundiu há pouco tempo com a Qualtrics, virou um grande conglomerado. Eles falam o seguinte, que para você ter uma experiência do cliente consistente, você precisa ter o olho em 3 pilares. O primeiro pilar é diminuir o esforço que o cliente entra em contato com você. O segundo pilar é criar um vínculo emocional, fazer com que o cliente crie um vínculo emocional com a sua marca. E o terceiro deles é olhar para que as nossas taxas de conversão estejam sempre altas e sejam sempre superadas. Então, se a gente está diminuindo o esforço do cliente, se a gente está fazendo com que ele crie um vínculo emocional e, consequentemente, as nossas taxas de conversão venham aumentando, a gente está estruturando muito bem o Customer Experience. Tá, mas você falou que ia entrar no como. Como que a gente faz isso? Eu criei um framework de 5 passos, eu uso esse framework nas consultorias que eu faço, então tem dado resultado na prática, por isso que eu estou trazendo isso, e estou usando também nos treinamentos. Ele se baseia no seguinte: são 5 passos que a gente vai olhar e vai analisar e vai implantar, melhorar dentro da nossa organização. O primeiro passo é presença. Aonde você está e aonde você tem que estar. Quais os canais, quais os pontos de contato que são importantes para o seu cliente entrar em contato com você. Então, presença, os pontos de contato, aonde você precisa realmente estar. São todos aqueles que estão disponíveis hoje? Talvez não. O segundo é a linguagem. A linguagem tem que ser clara e fluida. Ela tem que representar a sua marca. Ela tem que conversar com o cliente de uma forma natural. O cliente tem que entender o que você está falando de uma forma muito prática. O terceiro ponto tem a ver com disponibilidade. O que é disponibilidade? É o cliente conseguir entrar em contato com você. Você ter os canais disponíveis, né? Quem trabalha com a parte de call center sabe muito bem do que eu estou falando. Então, você ter contingente de pessoas necessárias para suprir a sua demanda em determinado horário. É isso que eu estou falando. Não é só o primeiro atendimento, é a resposta também, é muito importante. Seu cliente tem uma resposta consistente, então nós estaríamos verificando. Em determinado tempo, você terá a resolução do seu problema, que será essa aqui. Essa é a resposta que ele espera. Ele não espera que o problema dele seja resolvido assim, mas ele espera que tenha um prazo e uma forma efetiva de que você resolva esse problema. O outro ponto tem a ver com a questão do Omnichannel. Então, entender o histórico de interações do cliente com a sua marca, independente do canal que ele está falando, é muito importante. Hoje nós somos multicanais, a gente transita entre os canais a todo momento. Então, a gente precisa ter uma solução, ter uma ferramenta
que guarde todo esse histórico num único lugar, para que quando o cliente entra em contato comigo eu consiga entender por onde ele navegou, qual o problema que ele teve e o que ele precisa. O último ponto, não menos importante, acho que talvez o mais importante, tem a ver com personalização, tem a ver com a frase do Kolsky que eu falei no começo. Entregar o que o cliente quer, como ele quer e quando ele quer. Para isso a gente precisa personalizar a nossa oferta, para isso a gente precisa entender o que o cliente quer primeiro, vir para dentro de casa, aprimorar o nosso serviço, o nosso produto e ser muito assertivo na devolução. Esse é o framework que eu criei. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar isso numa imagem. Quem precisar ou quem achar necessário me pede que eu mando para vocês. Tem um outro ponto que eu queria trazer para vocês, e vou trazer uma outra consultoria importante, que é o Medallia. Medallia, na verdade, não é uma consultoria, e sim uma ferramenta, uma solução de Customer Experience que está no mercado norte-americano, e eles construíram agora uma parte de treinamento. Então, tudo aquilo que eles usaram para construir e aprimorar a ferramenta, eles estão dando como treinamento. Eu estou fazendo agora o treinamento do Medallia, o treinamento é em inglês, mas é muito interessante, e ele traz um ponto que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito legal. Ele, na verdade, fala o seguinte: as 4 capacidades para você criar um Customer Experience Management. Quais são as 4 capacidades necessárias para você fazer o gerenciamento da experiência do seu cliente? E ele fala o seguinte: a primeira experiência é sempre se pôr como cliente, olhar tudo que você faz sob a perspectiva do cliente. Então, considere-se o cliente quando você está tomando uma iniciativa. O segundo ponto é considerar o feedback do cliente em todos os momentos de decisão. Esteja atento ao que o cliente está te falando. Ele te passa feedbacks o dia inteiro, todo momento. Cada interação ele te passa um feedback. Então, considere esses feedbacks do cliente. O outro ponto é muito legal, que é dar alçada para a sua equipe de frente poder resolver o problema do cliente. Então, a gente precisa treinar e dar alçada para que eles possam resolver os problemas dos clientes. Na verdade, se você já entrou um pouco no mundo da Disney, o Disney também tem um treinamento muito bacana e eles têm um módulo inteiro que fala sobre isso. Como treinar e como dar alçada para que os seus funcionários consigam resolver lá de uma maneira muito rápida o problema do cliente. Isso é muito legal. E o último ponto é: inove continuamente para surpreender o seu cliente. Esses são os 4 pontos que o Medallia traz, eu achei muito interessante compartilhar, eles estão aí. Na verdade, por mais que a gente tente criar um Customer Experience Management dentro da nossa empresa e usar tudo isso a nosso favor, no final das contas, o cliente sempre cria a sua própria experiência. O cliente está sempre à nossa frente. Hoje o cliente ele cria a experiência. Ele vai por um canal diferente, ele pede alguma coisa diferente, então a gente precisa estar muito atento. A gente precisa fazer com que tudo isso aconteça de forma contínua. Na verdade, a gente precisa mergulhar nesse mundo e virar realmente uma empresa voltada para o cliente.